Gente, a gente está fazendo uma live hoje aqui para falar sobre libido e foi um tema que eu fiz algumas perguntas no Instagram de sexta-feira para cá e eu recebi muitas perguntas e muitas perguntas eu não pude, não dei conta de responder ali e decidi fazer a live para poder esclarecer melhor para as pessoas um pouco mais sobre esse tema. É, ainda é muito tabu, né? Uma das perguntas que eu fiz que eu fiz aqui no Instagram foi com quem você conversa sobre isso, com quem você conversa sobre a sua libido. E muita gente respondeu para mim que não conversa com ninguém. Então, essa live de hoje é um espaço criado aqui para a gente poder tirar todas as dúvidas, para a gente poder fazer as perguntas. O que eu puder responder, eu vou responder para vocês. Mas esse é um espaço aberto, um espaço onde nós podemos falar sem julgamentos sobre. Hoje o tema é libido. Eu sou sexóloga e o nosso objetivo é desmistificar, mudar muitas crenças limitantes com relação a sexo e sexualidade. Estamos em 2019, o tema ainda é muito tabu, a gente ainda tem muita informação equivocada sobre sexo, a gente ainda tem muito uma relação genitalizada do sexo e isso estreita muito o conceito, o sexo é muito mais amplo do que isso. Então, esse espaço é para a gente falar sobre essa temática. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre libido. Quando a gente fala sobre falta de libido, é muito natural a gente achar que essa é uma questão feminina. E realmente o feminino ele se manifesta mais. Mas eu tive muitas perguntas masculinas, muitos homens também reclamando de falta de libido. E aí eu fui fazer umas pesquisas e me deparei com um dado muito interessante. Eu até anotei aqui uma pesquisa feita pelo Centro de Pesquisa de Chicago. Eles existem desde 1972, fazendo pesquisas sobre sexualidade, e eles fazem em vários países. Então, esses dados que eu vou passar para vocês são dados dos Estados Unidos e da Inglaterra. E o que que eles disseram aqui? Eles disseram que em 2009 eles fizeram essa pesquisa e 23% dos entrevistados não havia feito sexo no último ano. Ou seja, tinha mais de um ano que não fazia sexo. 23% dos entrevistados. O que chamou a atenção dos pesquisadores foi que no ano anterior, em 2008, 14% dos entrevistados responderam a mesma coisa. Ou seja, de 2008 para 2009, esse número praticamente dobrou. O número de pessoas que não fizeram sexo no último ano praticamente dobrou. E dentro dessa pesquisa, ele discrimina que, comparativamente, homens e mulheres, esse número é maior entre os homens. Pasmem isso. Os homens estão fazendo menos sexo. Infelizmente, eu só tenho os dados de 2009, mas eu nem sei se eu quero ver o de 2019. Então, se foi há 10 anos atrás, né? E eles colocam aqui os fatores, o que que leva as pessoas a fazerem menos sexo. E eu vou falar disso mais para frente um pouquinho. Mas o que motivou a live, eu só fiz essa introdução para o pessoal ir chegando. Boa noite, pessoal que está aí presente na live, muita gente conhecida. Que bom ver vocês aqui. Vocês podem fazer perguntas, tá, gente? A gente vai conversando, é muito bom quando vocês fazem perguntas, a gente interage. Por isso que eu prefiro fazer live do que fazer vídeo, porque eu acho muito legal essa interação que a gente pode ter ao vivo aqui. Enfim, a live de hoje é sobre libido. Vou explicar o que é libido, o que a gente pode fazer para melhorar a libido, o que a gente pode fazer quando a gente tem muita libido, né? Então vamos lá, o que é libido? Libido é essa energia
que nós temos vital, essa energia sexual. Libido é uma energia que nós temos e que nós utilizamos para fazer tudo aquilo que a gente gosta de fazer, para fazer as coisas. É a energia do movimento, da criatividade. A libido é esse impulso sexual, é o impulso da vida. Tudo que a gente faz que dá prazer, nós utilizamos a energia da libido para fazer. Então, libido não é só a energia que nós precisamos para o ato sexual, é também. Então, a libido é essa energia do ato sexual, mas também essa energia que a gente utiliza para tocar o nosso dia a dia, para fazer as coisas que a gente tem prazer de fazer no nosso dia a dia. Então, quando a gente vê uma pessoa assim, que tem bom astral, que tem alegria de viver, que faz as coisas com prazer, que faz as coisas com alegria, essa pessoa está usando a libido, essa pessoa tem muita libido. Ela estimula a libido. Então, ela faz as coisas com prazer, com entusiasmo, com alegria, ela tem energia para viver. Libido está muito ligada à nossa mente, aos nossos pensamentos. Está muito ligada à forma como a gente percebe a vida, a forma como a gente percebe as experiências do dia a dia. É claro que a nossa fisiologia, que a nossa biologia, a condição do nosso corpo interfere muito na libido. E a gente vai falar de tudo isso hoje. Mas aquela pessoa que é ranzinza, que é rabugenta, que é reclamona, que é pessimista, que é para baixo, que é uma pessoa que tem baixa energia, provavelmente ela tem baixa libido também. Então vamos lá. A gente já entendeu o que é libido. Então, quais são os fatores que interferem na nossa libido? O pessoal que está chegando aí agora pode perguntar, pode interagir, tá bom? Adoro quando vocês fazem isso. Se tiver fazendo sentido para vocês, manda aí um feedback para mim, porque é muito bom quando a gente conversa. Os coraçõezinhos aí, obrigada pelos coraçõezinhos que vocês mandaram. É muito bom saber que eu estou falando aquilo que vocês querem ouvir. Então vamos lá. Fatores que interferem a libido. Gente, básico, assim, o que é básico? O mínimo. Ter uma boa condição de saúde e ter bons hábitos. Então, aquelas pessoas que são fumantes, que bebem demais, aquelas pessoas que têm problemas como diabetes, que têm alguns outros problemas de saúde, que têm ansiedade, depressão. Então, tudo que interfere na nossa saúde física vai interferir na libido. Pessoas que têm bons hábitos alimentares, de atividade física, bons hábitos de saúde, têm uma chance muito maior de ter boa libido. Pessoas que fumam demais, bebem demais, tomam muito medicamento, usam drogas, tudo isso interfere de forma negativa na libido. Tudo isso diminui a libido. A gente tem uma cultura que valoriza muito o álcool. E é muito natural a gente ouvir assim, eu vou tomar uma biritinha para poder ficar mais soltinho e aí o sexo é melhor. Essa biritinha, ela tem um limite muito pequeno, muito pequeno. Passou desse limite, a sua libido vai embora. O sexo não é mais tão prazeroso. Então a gente tem que estar muito atento à nossa condição de vida. Várias pesquisas mostram que as pessoas que praticam esportes e que não são atletas, tá? Não estou falando dos atletas. Atletas é um capítulo à parte. Mas as pessoas que têm hábitos de vida saudável, que se exercitam, são pessoas que têm boa libido, porque é essa energia da vida, tá? Então, ter boa saúde, bons hábitos alimentares, isso é básico. Quando uma pessoa me procura reclamando de falta de libido,
a gente logo pergunta como estão os exames. Como é que estão os hormônios, como é que está a testosterona, porque a testosterona, a progesterona são hormônios que estimulam esse desejo. Então, a gente logo pergunta como estão os hormônios. É interessante ir no médico, e no ginecologista, neurologista, e fazer esse check-up para saber como é que tá os seus, como estão os seus hormônios. Se tiver tudo ok, ótimo. Então, você tem boa saúde, tem bons hábitos alimentares, seu hormônio tá ok, tá passando no checklist. Ainda assim, tá com problema de falta de libido? Vamos lá. Qual o próximo item? Próximo item é o estresse, é o estilo de vida. Gente, olha, vocês não têm noção do malefício que o estresse causa na nossa vida. Quantas consequências negativas por conta do estresse. O que é o estresse? O estresse é caracterizado pelo excesso de produção de adrenalina e cortisol no nosso organismo. A gente faz exame de sangue para ver o nível do cortisol. Cortisol, o apelido dele é o hormônio do estresse. Então, o que a gente chama de estresse? E o estresse, ele é uma alteração no nosso organismo que está muito ligada à preocupação, está muito ligada à ansiedade, está muito ligada ao excesso de atividades. Está muito ligada ao pensamento acelerado, pessoas que pensam muitas coisas de uma vez só, pessoas que fazem muitas coisas de uma vez só. Esse hábito nosso de estar sempre na correria, essa vida corrida que nós estamos arranjando para nós, isso aumenta a produção de adrenalina e cortisol. Adrenalina e cortisol, eles estão totalmente na contramão da libido. Quando nós produzimos libido, nós produzimos serotonina, dopamina, ocitocina. Esses neurotransmissores, essas endorfinas do prazer, elas precisam ser produzidas por nós para que a gente possa aumentar a nossa libido. Eu vou tirar esse óculos porque a lente dá tanto reflexo, né? Então deixa eu tirar ele aqui, acho que fica mais confortável para vocês. Então a adrenalina, ela diminui drasticamente a libido. Então, o nosso estilo de vida hoje, a gente está muito corrido, a gente tem péssimos hábitos, a gente não para, a gente não respira, a gente não se percebe, a gente não se conhece mais. Então, um dos principais fatores que mais interfere na nossa libido é o excesso de produção de adrenalina e cortisol. E nós estamos chamando isso aqui nessa live de estresse. Então, preocupação excessiva com coisas que às vezes são tão banais, medo, ansiedade, correria. A Ive está falando que esse é o problema dela, né, Ive? É o quê? Correria. Então, a gente assumiu pra gente muitos compromissos, a gente tem que ser muita coisa e a gente não para. Então, se você está assistindo essa live e passou nos primeiros checklists, está tudo bem com a saúde? Está tudo bem com seus hormônios? Presta atenção no ritmo da sua vida. Presta atenção na qualidade da sua vida. Presta atenção na sua ansiedade. Presta atenção nos seus pensamentos de preocupação. Se eles são muito presentes na sua vida, isso vai interferir de forma negativa na libido. Hábitos como respirar, meditar, atividades que são atividades relaxantes, como caminhar na natureza, pintura, um jogo de dominó, um jogo divertido, jogos lúdicos, atividades lúdicas, tudo isso faz o que com a gente? Baixa o nível de adrenalina e cortisol e dá prazer pra gente. Então, rever o estilo de vida é super importante para se trabalhar a libido.
Então, essas são questões, assim, muito, muito básicas. Passou aí no seu checklist, mas você ainda continua com problema de libido, aí a gente vai ter que investigar um pouquinho mais. Nas mulheres, isso está muito associado a uma crença. A gente tem muitas crenças limitantes com relação à sexualidade. A gente aprende ainda que sexo é pecado, que é sujo, que mulher decente não tem prazer. Muitas mulheres sentem-se envergonhadas de tomar iniciativa no sexo. Muitas mulheres nunca se tocaram, não conhecem o próprio corpo. Muitas mulheres não sabem qual região do corpo é que dá prazer para elas. Então, tudo isso é super importante para a gente entrar em conexão com essa libido. O desejo sexual, ele não vem do nada. O desejo sexual, ele não é espontâneo. Isso aí é só nos filmes, gente. Só nos filmes, nas novelas, é que é espontâneo. Mas no dia a dia, não é espontâneo. Então, nós precisamos cultivar essa energia sexual. Se você pensar no seguinte cenário, imagina que você é uma pessoa que esteja casado há muito tempo com a mesma pessoa. Se você não cuidar do seu relacionamento, se você não levar o sexo, se você não perceber o sexo de uma maneira inovadora, se você não acha que você tem que investir na sexualidade, você acaba fazendo o sexo a mesma coisa, do mesmo jeito, todas as vezes. Até a forma em que um toca o outro, o horário, o local. Então, essa rotina de fazer tudo sempre igual também interfere muito na libido. Um outro detalhe é que o tempo de excitação da mulher, ele é diferente do tempo de excitação do homem. Então a mulher ela demora mais para o tempo de excitação. O homem não, o homem é mais rápido. Então, em muitas relações sexuais, onde a mulher tem dificuldade para se expressar, o homem vai mais rápido, ele chega ao orgasmo e a mulher nem consegue sentir prazer. Então, quando o casal não conversa entre si, quando não há essa troca, a mulher não se manifesta, o marido acha, o homem, o parceiro, enfim, ele acha que está tudo bem, porque ele está no tempo dele. E ela não se manifesta, ele não sabe que ela não está no tempo dela. Então, isso também interfere muito na questão da libido, porque vai chegar uma hora que a relação sexual vira um verdadeiro fardo para a mulher. E para o parceiro, isso também não é legal, porque ele também tem interesse em que ela tenha prazer, né? Nós não estamos mais na década de 60, onde as mulheres não podiam se manifestar. Nós já estamos em 2019. Então, a gente já pode se manifestar com relação a isso. Então, essa questão da intimidade, a palavra é essa. A intimidade para o casal é muito importante para que a comunicação aconteça e para que um saiba o tempo do outro. Então, isso também interfere muito na libido. Eu ouço também muitas mulheres falando assim, Natasha, mas eu nem penso em sexo. Sim, não pensa de uma forma natural. Para quem não pensa em sexo de uma forma natural, nós podemos estimular esse pensar em sexo. Então a gente tem que realmente parar para pensar em sexo. Ler livros eróticos, ler contos eróticos, lembrar de alguma relação que teve que foi muito legal, que foi muito gostoso. Quando a gente lembra, a gente cria imagens no cérebro e o cérebro ele não sabe que aquilo já aconteceu. Ele não sabe que aquilo é uma fantasia, ele acha que aquilo é verdade. E aí o seu corpo começa a responder. Então você começa a ter essa sensação
de desejo sexual aflorando só de você lembrar de uma relação que foi muito gostosa. Uma outra coisa também que estimula muito a libido entre o casal é conversar sobre sexo. O casal conversar sobre isso. Então, vai para a cama, desliga o celular, desliga a TV e conversa sobre sexo. Vai conversando, conversa como você gosta, como ele gosta, lembra de alguma experiência que vocês tiveram e que foi muito bom, relembra esse dia. De repente você vai ver que vocês estão ali repletos de desejo sexual. Então, para isso, precisa ter intimidade entre o casal, né? Se não tiver intimidade, fica um com vergonha do outro, ninguém conversa, e aí não tem libido que acenda, né? Uma outra coisa também é o seguinte: o excesso de pornografia consumida hoje atrapalha muito a libido. Aliás, o excesso de pornografia tem gerado impotência nos homens. Eles estão tendo depois dificuldades intersexo real por conta do excesso da masturbação. Lá no meu YouTube tem um vídeo que fala sobre isso. É um tema muito amplo, não dá para falar sobre isso aqui agora, mas lá no YouTube tem um vídeo que fala sobre isso. Vai lá no meu canal e assista, porque as pesquisas mostram que um público mais jovem, jovens, estão sofrendo de impotência. Homens na faixa dos 40 anos sofrendo de impotência por conta do excesso de masturbação causado pelo excesso de pornografia. Uma outra coisa também que atrapalha muito a libido é o seguinte: se você está ali no momento do sexo, sexo é sensação, não é razão. Você não pode usar a razão ali. Você não tem que pensar o que você vai fazer, que posição você vai ficar, o que você vai falar. Você não tem que pensar que você tem que pagar um boleto amanhã. Você não tem que pensar que as crianças estão ouvindo. Você não tem que pensar. Sexo é sentir. Então, se você estiver preocupada, ai meu corpo, ai minha celulite, ai o boleto, ai as crianças, você simplesmente foge daquele momento presente. E aí o seu corpo esfria. Aí você vai ter que esquentar tudo de novo. Então, na hora do sexo, foca sua atenção na sensação do seu corpo, no prazer que você está sentindo. Respira profundamente. O respirar profundamente, respira concentrando ali na sua pelvis. Essa respiração, ela vai concentrar a energia sexual ali naquela área do seu corpo. Então esteja atenta, esteja presente no momento da relação sexual. Se você pensar, se você começar a julgar, pronto, acabou, vai esfriar. Pessoal, tá fazendo sentido para vocês isso que eu tô falando? Eu tô vendo aqui no meu celular que tá aparecendo algumas perguntas pelo WhatsApp, mas eu não consigo ler. Então eu vou responder vocês depois. Acho que o pessoal fica meio com vergonha de fazer perguntas aqui na live, porque todo mundo presta atenção. Mas tudo bem, eu compreendo. Aí eu respondo depois, na medida do possível, vou respondendo aí no WhatsApp para vocês, tá bom? O pessoal que ficar envergonhado de perguntar aqui na live, eu respondo para vocês lá no WhatsApp. Bom, agora eu vou responder algumas perguntas que me fizeram durante essa semana. Me fizeram umas perguntas durante essa semana sobre libido e eu vou responder aqui. Por exemplo, me perguntaram assim: antidepressivo interfere na libido? Interfere. Então, tem antidepressivos, ansiolíticos também, que reduz muito a libido das pessoas, tanto de homens quanto de mulheres. E aí, o que fazer? O que fazer é que você vai ter que chegar num acordo com o seu psiquiatra. Ele pode mexer um pouco no medicamento e aí você vai avaliar. Talvez, durante um determinado período, é necessário mesmo abrir mão dessa libido para você poder colocar os seus neurotransmissores em equilíbrio, colocar essa química cerebral em equilíbrio. Mas o psiquiatra, ele vai saber dosar isso para você, ele vai saber te ajudar
nesse quesito. O que que não pode, gente? Não pode suspender o antidepressivo por conta própria. Então, não faça isso. Isso vai piorar a sua situação. Então, quem pode te ajudar aí é o psiquiatra, troca uma ideia com ele e ele vai ajustando para você a dosagem, o tipo, enfim, ele vai ajustar aí o antidepressivo para você, tá bom? E aí tem uma outra questão também, muito mais ligada aos homens, os homens reclamam muito mais disso quando tomam antidepressivos, que não consegue ter nem ereção. E aí vai uma dica para vocês. A relação sexual, ela não precisa estar limitada à penetração. Então, a relação sexual ela é muito mais do que isso. Então, mesmo que você não tenha ereção, você pode trocar carícias. O corpo todo é capaz de dar prazer. Então, seja criativo. Use o seu corpo inteiro para dar prazer. Troque prazer com a sua parceira. Não fica limitada à questão da ereção. Isso é muito cultural, gente. Homens, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Determinados prazeres no ato sexual para a mulher não dependem nada de um pênis ereto. Nada. Então sejam criativos, sai um pouco desse quadradinho aí que a gente tem relacionado ao sexo com relação à penetração, tá? Fica a dica aí para quem toma antidepressivo. Outra pergunta que me fizeram: como fazer na menopausa? Na menopausa reduz a libido e aí, o que acontece na menopausa? Na menopausa, ocorre mesmo um desequilíbrio ali dos hormônios, alguns hormônios param de ser produzidos, e duas características, duas coisas principalmente acontecem. O canal vaginal da mulher, ele fica mais seco e menos elástico. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, a libido está aqui, na mente. Então, aquela mulher que teve uma vida sexual ruim, insatisfatória, a menopausa para ela vai ser a carta de alforria. Graças a Deus, estou na menopausa, não quero mais transar, não preciso mais. Aquela mulher que teve uma vida sexual mais ou menos, ela vai ter muita dificuldade na menopausa. Então, a menopausa ela potencializa o que foi sua vida sexual até acontecer a menopausa. Aquela mulher que teve uma vida sexual satisfatória, que ela tá de bem com o corpo dela, ela lida bem com o próprio desejo sexual, ela vai tirar de letra a menopausa. Porque a característica principal é essa, são essas duas, é o ressecamento do canal vaginal e uma redução na elasticidade. Porém, o rei da festa numa relação sexual para a mulher é o clitóris. Então, um lubrificante ajuda muito nesse momento, uma boa conversa com o parceiro e uma boa preliminar resolve essa questão. Então, muita gente acredita que chegou a menopausa, acabou a vida sexual da mulher. Isso não é verdade. Considerando que a libido está aqui, o desejo sexual está aqui, é uma questão somente da mulher utilizar um lubrificante para atenuar aquilo ali e uma boa conversa com o parceiro. Outra pergunta que me fizeram foi sobre anticoncepcional. Tem anticoncepcional que reduz muito a libido. Então, tem mulheres que não sentem diferença nenhuma e tem mulheres que sentem demais a redução na libido com anticoncepcional. A dica é converse com o gineco sobre qual método ou qual pílula que você pode usar ou qual dosagem de hormônio, né? Quando a gente fala de anticoncepcional, pode ser adesivo, injeção, o anel, enfim, tem vários tipos aí. Mas a gente está falando de dosagens de hormônio. Então, converse com seu ginecologista para ele adequar esse método contraceptivo. Além disso, a gente tem DIU, tem camisinha, tem vários outros métodos. Ou seja, não precisa sofrer com falta de libido por causa do anticoncepcional, ok? E uma outra pergunta que me fizeram foi o seguinte: Natasha, como é que eu posso canalizar a libido
para para minha vida, assim, para eu melhorar o meu dia a dia, para eu ter mais benefícios. Gente, a libido, como eu falei no começo, é uma energia vital, é uma energia pulsante, energia que coloca a gente em movimento. Então, como canalizar essa libido? Você vai canalizar essa libido com produção de dopamina e serotonina. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso com atividade física, a gente faz isso com uma alimentação saudável. Existem alguns alimentos que potencializam, sim, e a gente faz isso na mente, traçando objetivos para o que você quer conquistar na sua vida. Então, nossa, a pessoa que já tem muita libido, olha, amém, que assim seja, continue assim, né? Quem tem muita libido, excelente. Vá realizar os seus objetivos, entre em movimento. Quem tem muita libido normalmente é muito criativo. Então coloca essa criatividade aí a serviço da vida, né? Bota a mão na massa. E por último, a última pergunta que me fizeram foi o seguinte: uma mulher dizendo que ela tem muita libido, muita libido, e o parceiro não acompanha. A gente ouve muito o contrário, né? Homens com muita libido. Gente, o que está acontecendo hoje? Eu falei aqui desse dia a dia, nossa, essa rotina estressante. Muitas vezes a gente deixa de usar a libido para namorar e utiliza a libido para quê? Para ficar em redes sociais, para assistir Netflix, para ficar vendo temporada de séries. Então, por que antigamente as pessoas tinham mais relação sexual? Como eu falei no começo da live. As pessoas tinham mais relação sexual porque elas tinham menos coisas para distrair para que elas usassem a libido delas. Então, elas não tinham com o que usar a libido. Usavam o quê? Com o sexo. Então, ao invés de você acordar pela manhã e abrir o seu celular para ver o que tem lá no WhatsApp, vai namorar. Na hora de dormir, ao invés de ficar lá assistindo filme, temporada, desliga a TV, vai namorar. Então, se você começar a eliminar esses distratores da sua vida, que são distratores, é tudo aquilo que te distrai. Se você começar a eliminar isso da sua vida, você vai ver que você vai ter mais libido para o ato sexual. Com relação a essa moça, quando ela fala que ela tem muita libido, e aí o parceiro dela não dá conta, a gente precisa entender o seguinte: existe um transtorno chamado compulsão. Compulsão sexual é quando a pessoa não consegue controlar o desejo sexual e aquilo começa a atrapalhar a vida dela. Então ela só consegue fazer as coisas se ela se masturbar ou tiver uma relação sexual. Então, se esse desejo sexual começa a atrapalhar a sua vida, é algo que merece um olhar terapêutico. Mas se isso não atrapalha em nada a sua vida, aproveita, né? Maravilha! Flua, gasta essa energia namorando, com seu parceiro, com você mesma, se toca, se conheça, conheça seu corpo, entenda como seu corpo funciona para poder te dar prazer, para você poder explicar para o seu parceiro. Então, o excesso de libido, ele não é problema nenhum, a não ser que ele não atrapalhe suas atividades do dia a dia. Então, a não ser que ele se torne uma compulsão, o excesso de libido não é problema nenhum. Deixa eu ver se eu respondi tudo. Respondi. Bom, pessoal, por hoje eu vou ficando por aqui. Não tenho nenhuma pergunta aqui na live, mas recebi um monte de WhatsApp que foi aparecendo aqui para mim. O pessoal ainda meio envergonhado para fazer as perguntas, mas tudo bem. Quem quiser me mandar pergunta no direct, pode mandar, que eu respondo para vocês. Quem quiser mandar pelo WhatsApp também. Essa live, ela fica aqui no Instagram por 24 horas, mas logo ela vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube. E aí você pode assistir quando você quiser. O canal é Natasha Fiel.
Se inscreva no canal, porque assim, sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi muito bom poder compartilhar esse tema com vocês. Meu propósito é esse, é simplificar a sexualidade para que a gente possa viver de forma mais livre, mais leve, mais alegre essa energia que é uma bênção divina, não é? A, a, perdi a parte de ter preguiça. A Alexa está falando, perdeu a parte de ter preguiça. É, a preguiça, Alexia, é falta de motivação. Então, existem algumas tarefas, algumas atividades que você pode fazer para alimentar a sua libido. Então, se tiver tudo ok com o seu organismo, com os seus níveis de hormônio, e ainda assim você tem preguiça, significa que você precisa separar um tempo para pensar em sexo. Ler contos eróticos, ler livros eróticos, pensar mesmo em sexo, se tocar, conhecer o seu corpo. O sexo, muitas vezes, ele não vem de forma espontânea, como a gente vê nos filmes. Então, a gente precisa dar uma motivada, separar um tempo para alimentar esses pensamentos que vão gerar na gente a vontade pelo sexo, tá bom? Se tiver mais alguma pergunta, podem mandar aí no direct. Então, um beijo para vocês e até a próxima live.